começar a minha palavra com a pergunta que o Reinaldo colocou nesta folhinha das crianças. Você não tem aí, mas ele fez a seguinte pergunta: para onde você olha quando aparece um problema muito grande? Aí coloca um binóculos enorme tentando olhar para algum lugar. Mas é uma boa pergunta. Para onde olhamos quando passamos por dificuldades e situações que são insolúveis? E a outra pergunta que vai com esta é: em quem confiamos quando passamos por essas situações? Apesar de os desenhos de Disney ter algumas coisas que são sempre questionáveis ali, nesta versão do O Rei Leão, há um momento em que o pequeno Simba foge, sai para um lugar que ele não deveria ir, lá para o lado das montanhas, lugar de habitação das hienas. E o Simba e a pequena Nala ainda vão lá por meio daquelas rochas, se encantam com o cemitério de elefantes que há ali, ossos, e eles caem bem no antro das hienas. O pequeno Simba é rodeado pelas hienas que estavam para devorá-lo. E ele, com seu pequeno rosnar, tenta fazer aquele rugido. Parecia mais gato, não é, do que um leão. E as hienas cercam aquele pequeno animal. E ele dá outra vez aquele rugido tipo gato daquele pequeno leão. Mas as hienas se espantam e começam a se afastar do pequeno Simba. É quando nós vemos que, na verdade, elas se afastavam do pai, do leão, que chega feroz e desbarata aquela reunião que ia sacrificar aquele pequeno leãozinho. Acho que tem muitas coisas que nós podemos aprender com a vida. Isso não é coisa original do filme de Disney. Essa é uma realidade e são histórias que já vêm de muitos tempos atrás, quando nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, mas depender de quem é maior do que nós. Quero convidar os irmãos para pensar e meditar nesta manhã sobre uma oração muito preciosa que nós temos na palavra de Deus. A oração de um rei. O rei que era muito conhecido por orações era o rei Davi. Mas os outros reis também, alguns deles eram homens que buscavam a Deus, os reis de Israel. E hoje nós falamos do rei Josafá. O capítulo que vamos ler é capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler até 12, mas você fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos retornar a ela periodicamente. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Nós vemos esse relato da oração de Josafá e todas as circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. Vamos ler os 12 primeiros versículos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, nos dê a sua graça ao lermos e nela meditarmos. Este livro de crônica conta as histórias dos reis, e o capítulo 20 especificamente relata uma das histórias mais impressionantes do reino de Israel na terra. Israel passava com frequência por batalhas, mas na maioria dos casos Deus capacitava o povo para lutar. Tem até um salmo de Davi que diz: me treina para lutar. Então havia certamente, o povo se preparava pela batalha, o povo ia, o povo lutava, sim, o povo de Israel era um povo guerreiro. Nesta ocasião, a batalha é diferente, e as coisas que acontecem aqui, o crédito desta batalha relatada, obrigado, o crédito desta batalha relatada é totalmente de Deus. Aqui Deus não divide o seu crédito com ninguém por esta vitória. Josafá era um rei contemporâneo de um outro rei, o rei Acabe. Nós sabemos que o reino de Israel foi dividido depois de Salomão. Quando Salomão passa o reinado, morre, passa a Roboão, seu filho. Roboão, um jovem insensato, acaba dividindo o reino e vai ele para o reino de Judá, e Jeorão, ou Jeosafá, um dos dois, eles foram, o outro foi para o reino do norte. Ou seja, houve divisão na tribo de Israel, por imprudência daquele jovem que preferiu ouvir os conselhos dos moços e não os conselheiros de seu pai. Josafá já está numa época mais avançada, de distanciada, vários reis passaram até esse momento, e ele era o filho de um outro rei que foi muito temente a Deus, o rei Asa. No versículo 32, nos dá um pouco da ideia de qual era o tipo do caráter do rei Josafá. Veja o que diz o versículo 32, no mesmo capítulo. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Josafá, assim como Asa, foi um rei reto. Não foi perfeito, viu? Não foi um rei impecável. Existem repreensões dadas pelos profetas, através dos profetas Deus repreende
Josafá, principalmente porque ele fazia alianças com reis ímpios, iníquos, como foi o rei Acabe, e depois ainda dessa vitória fez aliança com outro rei ímpio, e isto não foi agradável a Deus. Também não tirou todos os postes ídolos que o povo adorava. Então, há ainda áreas de defeitos, de frestas e brechas que ele deixava na vida. Mas, de uma maneira geral, ele era um homem que tinha temor a Deus e que buscava o Senhor e que buscava viver uma vida reta. Os versículos 1 e 2 do capítulo 20 descrevem o que está acontecendo aqui. Começa mencionando dois nomes de dois reinos. Aliás, aqui tem três, porque tem Moabe, tem no versículo 20, Moabe e os filhos de Amon, e também menciona os meunitas. Moabe e Amon eram filhos da tribo, descendentes da tribo de Ló. Se você se lembra quando as duas filhas geraram um filho do próprio pai, embebedaram os pais, e desta descendência saíram então os filhos de Moabe e os filhos de Amon. E os meunitas eram relacionados à descendência de Esaú, mas eram povos que haviam se afastado completamente, se tornado pagãos. Josafá havia voltado de uma batalha quando aconteceu aqui o capítulo 20. A batalha que ele veio foi daquela exatamente de Acabe, onde Acabe perde a vida. Ele havia ido na batalha para dar apoio a Acabe, e quase ele acaba morrendo na guerra, confundido com o rei Acabe, quando a flecha é solta a esmo e atinge Acabe na brecha da armadura, e Acabe morre, como estava previsto e predito pelo profeta. E quando ele retorna para seu reino, o reino de Judá, ele recebe uma notícia. Quando você sai de uma guerra, quando você acaba de sair de um problema, a última coisa que você quer é entrar em outro problema. Não é verdade? E às vezes parece que os problemas se sucedem, não dão trégua. Vence um e já começa outro, e às vezes estão acontecendo várias coisas no mesmo tempo. E sempre se diz, ou você já enfrentou uma crise, ou você está enfrentando uma crise, ou você ainda enfrentará crise. Porque Jesus disse, do mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Mas nós reconhecemos que é difícil quando vem uma luta atrás da outra. Foi o que aconteceu com o rei, nesse texto que estamos lendo nesta manhã. A notícia que os súditos trouxeram não foi nada boa. Grande multidão vem contra ti. E eles já estão acampados lá na beira do Mar Morto, na margem, pronto para subir a montanha e atacar Jerusalém. Como será que Josafá reagiu a esta notícia? Reagiu da maneira como qualquer ser humano reagiria. E diz o texto que ele teve medo. Ele teve medo. Afinal, eram 3 exércitos reunidos, somados. 3 grandes exércitos, que por si já eram grandes cada um, se reuniram com o único objetivo de desterrar o povo daquela cidade de Jerusalém, conquistar e tomar aquela cidade. Quem não temeria? Se você estivesse no lugar dele, não teria também medo? Ter medo faz parte da nossa vida e das nossas emoções. O medo é uma sensação emocional, ou melhor dizendo, é um estado emocional que surge em resposta a um eventual perigo, algum risco, alguma coisa que está lhe ameaçando e tirando a sua segurança.
A ideia que algo possa vir e ameaçar a minha segurança ou a minha vida faz com que o cérebro reaja imediatamente de uma maneira involuntária e derrame no seu cérebro compostos químicos que provocam essas reações que caracterizam o medo. Esta sensação emocional, ela não é necessariamente ruim. O medo, às vezes, é necessário. Aquele medo que você tem quando chega, por exemplo, no zoológico e você não vai brincar com aquele animalzinho que está ali. Aquela jaguatirica, ela não quer ser acariciada. E você não vai colocar a sua mão dentro da jaula para dizer, deixa eu ver quem é mais rápido, ela ou eu. Irresponsavelmente, um pai, há pouco tempo atrás, filmava o seu filho de 9, 10 anos, que brincava próximo à jaula. E o filho colocava a mão lá e tirava. Colocava a mão e tirava. Até que o animal selvagem foi mais rápido e arrancou-lhe o braço. Foi uma notícia que foi noticiada bastante e o pai responde ainda por essa situação de irresponsabilidade que teve com o seu filho. Mas o medo de Josafá não era esse tipo de medo. Era um medo bem real, diante de uma situação muito real. Quando ele fica sabendo daquela grande ameaça que estava sofrendo, aquele exército numeroso que vinha contra o povo, ele reagiu com um medo intenso. Nesta hora que aconteceu ao receber a notícia, sua medula suprarrenal liberou adrenalina e outros hormônios que aumentaram o seu batimento cardíaco, que empalideceu a ele, e ele ficou sem chão e sem pressão. São aquelas horas que parece que você vai desmaiar diante de um inimigo tão superior, diante de uma situação tão difícil para você enfrentar, que ameaça você passar por um fracasso inigualável. E no caso dele, o fracasso significaria morrer ele e morrer toda aquela população da cidade que estava sendo sitiada por 3 exércitos. Muitas vezes a vida, meus irmãos, nos reserva medos. Alguns medos irreais e outros bem reais. Algumas coisas que nunca talvez acontecerão. Tememos perder o emprego, passar dificuldades em sustentar a família, ter um acidente grave, contrairmos uma doença crônica, perdermos um ente querido. Podemos sofrer antecipadamente os efeitos do medo e da ansiedade. Isso se torna muitas vezes uma ansiedade e uma paranoia. Mas por vezes aquilo que nós temíamos realmente acontece e nós nos sentimos impotentes, incapazes de enfrentar a situação e o medo se apodera de nós. Como reagimos? Como respondemos quando estas coisas nos atacam? A reação de Josafá foi exemplar. O que Josafá fez? No versículo 3. Veja o versículo 3, que diz o verso. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. A primeira coisa que ele fez foi orar, foi buscar refúgio em Deus em oração. E ele fez mais, além de orar, convocou um jejum. Oração em jejum, uma receita simples e bíblica para enfrentarmos os nossos medos.
Quando o povo viu o seu rei com medo, qual foi a reação também do povo? Não foi outra. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, não é à toa que quando nós enfrentamos problemas insolúveis, humanamente falando, as nossas reuniões de oração se enchem de pessoas interessadas em vir interceder. E isto é bom. Alguém já disse que as reuniões de oração brotam do ventre da crise. Quanto mais crise, mais oração também. Quanto mais problemas, mais intensidade de busca ao Senhor. Mas quem dera, irmãos, orássemos mais. E orássemos individualmente e orássemos juntos. Quem dera nós orássemos, viéssemos buscar a oração em comunidade, não por causa de passar problemas, e não somente quando estas coisas nos atacam. Quem dera não precisássemos de um grande problema para valorizarmos mais as nossas reuniões de oração. E enquanto o povo se reuniu para orar, o que o rei fez? Seria o caso de ter chamado ali no palácio, no salão oval do seu palácio, os seus estrategistas generais para pensar em como iam agir, se iam chamar os arqueiros, que posição vai colocar, e aqueles que têm aquela piche quente que vai rolar para baixo da muralha, como você vê nos filmes medievais, qual era a estratégia? Iria correr, sair de um lado para o outro, vamos ver, gente, o que nós vamos fazer? Chama todo mundo, fazer um conselho, temos que enfrentar um inimigo muito forte. Qual foi a reação de Josafá nesta hora? Ele, como estrategista, teria sido reprovado por qualquer general de guerra. Porque o que ele fez, enquanto o povo estava ali se reunindo, buscando orar, ele não pensou em estratégias mais eficazes de defesa. Mas o versículo 5 diz que o rei se pôs em pé diante de Deus, na casa do Senhor. Ele não foi para o salão oval de reuniões de guerra, ele foi para a casa do Senhor, porque ele se lembrou de uma coisa. Ele se lembrou que aquela casa consagrada ao Senhor ali por Salomão, ele lembrou que Salomão fez uma oração dizendo: Senhor, essa casa é consagrada a Ti, e quando o povo estiver passando por um problema muito sério, e vier aqui te buscar e orar, e rasgar os seus corações, e se humilhar e buscar a Tua face, Tu vais ouvir a oração do Teu povo que é feita neste lugar. Foi disso que ele se lembrou. E ele foi à casa do Senhor. Embora fosse necessária uma boa estratégia para enfrentar aquele problema, ele não moveu uma palha antes de orar. Tampouco ele se prostrou em derrota, em desânimo diante daquela calamidade iminente. Ele se pôs em pé diante do Senhor e fez a sua oração. Parece, meus irmãos, que a intenção do cronista, ao escrever este relato, é mostrar que a fé em Deus sempre é produtiva, mesmo nas circunstâncias mais improváveis e mais impossíveis da vida. Quando os discípulos estavam ali, nós vemos esse relato nos três evangelhos falam a mesma situação de Cristo no barco com os discípulos. E os discípulos veem que o mar está revolto, e a situação está ficando difícil, e o barco está quase indo a pique. Eles olham para Cristo e se decepcionam amargamente, porque o mestre está dormindo. Deus estava dormindo no barco? Como? Mestre, não te importa que nós vamos perecer? Jesus acorda, abre os olhos.
e repreende o mar e cala o vento. Quando tudo está naquela bonança, ele fala com os discípulos: homens de pequena fé, por que sois tímidos? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Os discípulos não conheciam ainda a Cristo no seu poder. Já havia passado com eles muitas coisas, já tinham visto muitas coisas, mas ainda seus olhos não tinham entendido e aberto para entender que aquele que estava com eles não era um homem qualquer, era o próprio Senhor dos céus e mar, aquele que tinha poder para comandar e dominar sobre qualquer força e poder. E eles então dizem: quem é este? Quem é ele? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Nem sempre, irmãos, nós lembramos, ao atravessar por situações impossíveis, que Cristo está conosco no barco. Pensamos que estamos sozinhos atravessando aquela situação. Como não conhecemos o nosso Deus? Como subestimamos o seu poder e os seus desígnios e os seus planos? Josafá demonstra confiar mais na oração do que no seu exército. Ele confia mais em Deus do que nos seus recursos militares. Por isso, ao invés de se reunir no salão, ele vai clamar a Deus e buscá-lo em oração. 4 aspectos importantes desta oração de Josafá, gostaria que os irmãos acompanhassem, olhando e seguindo na sua Bíblia. 4 importantes aspectos da oração que Josafá faz. E é para nós nos lembrarmos também ao passarmos por essas crises. Versículo 6. Ele reconhece a soberania de Deus. Ao passar por problemas, os teus olhos, o teu coração precisa reconhecer a soberania de Deus. Ele é Deus nos céus, Deus que domina sobre todos os reinos. Ele é o Deus que em suas mãos tem todo o poder e toda a força. É o Deus que está acima de todos. Irmãos, quando compreendemos a soberania de Deus, ao passar por desafios, o nosso coração se acalma e descansa nos planos de Deus. É o que Jó disse: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele é um Deus que faz o que lhe agrada, que agrada a Ele, que sabe o que é melhor para nós e que a sua vontade em nossa vida é perfeita. Portanto, ao enfrentar o enorme problema, nós podemos ter a convicção daquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 8: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora, esse é um versículo que não pode ser tomado levianamente. Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem, ele também especifica quem são esses. Aqueles que amam a Deus. Portanto, esse versículo não pode ser distribuído pela internet, a torto e a direito, dizendo para as pessoas: não se preocupa, não, vai estar tudo certo. Não é assim. Não é assim que Paulo fala. E ele restringe esta direção divina na vida daquele que ama a Deus. Mesmo quando não conseguimos entender o porquê. Se descansarmos no poder de Deus, como diz o hino, descansando no poder de Deus, que Deus nos dirige, encontraremos sossego
para o nosso coração inquieto e descanso para a nossa alma atribulada. É bom lembrar o que disse Agostinho: a minha alma não encontrará descanso enquanto não descansar em ti. E é melhor ainda lembrar as palavras de Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Segundo aspecto que temos que lembrar nessa oração de Josafá está dos versículos 7 até o 9. É um aspecto muito importante da oração, que é o louvor a Deus pelas suas bênçãos concedidas, suas promessas, e louvar a Deus pelo santuário, louvar a Deus pela igreja. É o que ele fala aqui. Ele recorda aquele episódio de Salomão. Ele recorda que Deus prometeu que daria terra àquele povo ao tirar do Egito, que daria uma terra que mana leite e mel. E agora os inimigos estavam tentando tomar do povo aquilo que era herança divina. Então lembre-se das promessas de Deus quando passar por tribulações. Lembre-se que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Fale com liberdade com Deus, como Josafá fez aqui, acerca daquilo que lhe causava o medo. É bom sempre lembrar o que tem sido dito aqui na igreja sobre a diferença de queixar e a diferença de murmurar. Porque queixar é algo saudável e salutar e bíblico quando eu me queixo a Deus dos meus problemas, quando eu me queixo a Ele das situações que eu estou passando, quando eu apresento a Ele a minha oração, como diz o salmista, diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle exponho a minha aflição. Outra coisa é murmurarmos contra Deus quando passamos por aflição. O murmúrio, o murmurar, o reclamar para outros a respeito de Deus. Isto é pecado. Então, quando nós estamos louvando a Deus por aquilo que Ele fez, quando nós exaltamos o Seu nome pela Igreja de Cristo, nós estamos simplesmente falando que nós cremos nas Suas promessas e nas Suas providências. Outra coisa que temos que, aliás, esse versículo 10 e 11 fala exatamente essa questão da queixa. O 10 e 11 abrange essa situação, quando ele fala com liberdade com Deus a respeito disto, e crendo que Deus é fiel em manter as suas promessas. No versículo 12, tem outra lição importantíssima a vermos. Um pedido sincero de auxílio. Josafá grita por socorro. Ele pede a Deus que mostre o seu poder. Veja o 12. E o 12 é muito básico para esse texto. É o final da oração. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Ele clama por socorro. Ele pede que Deus julgue aqueles que são a causa do seu sofrimento, do seu medo, e que estão desafiando os propósitos de Deus. O rei expõe a sua fraqueza e a sua total incapacidade. Pensa que é fácil para um líder falar isso que ele falou? Você já imaginou, contextualizando isto, se nós passamos por uma crise, por uma ameaça de destruição do nosso país, e o presidente vai em rede nacional, olha para o Paulo Guedes e fala: o que vamos fazer? Fala: não sei, eu cuido de economia, eu não sei dessa questão. Olha para o ministro da Defesa e ele diz: nosso exército não tem como enfrentar. E ele diz em cadeia nacional: meus queridos compatriotas, não há o que nós possamos fazer.
pior ainda se ele falasse: vamos confiar em Deus, porque você sabe que o nosso lema é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Se já há tanta detonação por causa desta simples frase que não representa a grande fé cristã dizer isto, mas ainda bem que é uma frase que tem estado reverberando no coração dos brasileiros. Imagina se falar então o que o rei Josafá disse: mas olha, os meus olhos estão em Deus, os meus olhos estão fitos em Deus. Eu sei que a situação está impossível, que a coisa não tem solução humana, que nós não podemos resistir a isso aí, e não há nada que nós possamos fazer. Mas olha, não percam a fé. Irmãos, quando a sua próxima crise chegar, ou se nesse momento você está passando por ela, você também pode dizer: não sei o que fazer, não vejo solução, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Nos versículos seguintes, nós lemos o fechamento da história e a resposta de Deus para esta oração. Deus usa aqui, interessante, um músico, um levita, para falar ao rei e entregar uma profecia. Os levitas tinham algumas atribuições importantes na casa do Senhor, mas a principal delas era o ministério de música entre o povo de Deus. E aqui nessa história os levitas ocuparam um papel muito preponderante, fundamental. A palavra da parte de Deus ao rei, que estava com muito medo, foi esta: não temas. Isso não é maravilhoso? Deus considera, e foi Deus que mandou falar para ele: não temas, Josafá, não temas. Deus considera a nossa fraqueza. Ele leva em conta, sim, o nosso temor. Ele se importa, sim, com os nossos sentimentos. E ele começa a falar com Josafá, levando em consideração essa fragilidade, a sua necessidade de confiança, a sua instabilidade, a sua insegurança. E assim como Deus falou no passado com Abraão, com Moisés, com Josué, ele fala também ao rei Josafá: não temas, não fique assustado por causa dessa grande multidão. Dizem que é na Bíblia 336 vezes a expressão não temas. Eu nunca contei, eu não sei quem contou. Mas se isto seria pelo menos uma menção de não temas para cada dia do nosso ano, da parte de Deus. Para que nós não tenhamos temores, mas quando passarmos, não percamos a confiança nele. E o Senhor continua falando para Josafá. Ele diz: por que não temer? A peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, não serão vocês que lutarão nesta batalha, mas serei eu mesmo. Interessante que Deus diz ao povo: nesta batalha, nesta peleja, não serão vocês que vão pelejar. Mas fiquem em posição, fiquem atentos, fiquem parados. Ou seja, eles iam sair, iam se colocar em posição de guerra, mas não iam guerrear. Iam ficar firmes, mas parados. E olhem o que eu vou fazer. Parece coisa simples, né? Hoje nós conversando sobre o texto, parece coisa simples. Mas ponha-se naquele lugar daquele povo para ver
o tamanho de fé que foi necessário. Agora que nós já sabemos o desfecho da história, é fácil pensar que o rei foi um líder muito forte que levou o povo a crer que venceriam aqueles problemas gigantescos que estavam diante dele. O rei se prostra com o rosto em terra e adora a Deus. Os levitas começam a louvar a Deus em altos pulmões e todo o povo também se prostra diante de Deus naquela situação tão impossível. Josafá exerce, sim, um papel de grande líder espiritual naquele momento. Ele inspirou, sim, o povo a crer, acima das circunstâncias e contra o impossível. Valorizou a palavra dos profetas, que era a pregação e a revelação da vontade de Deus sendo dada ali naquele momento, garantindo e prometendo que ele iria lutar pelo povo. Mas uma coisa é o seguinte, eu não gostaria de ser músico naquele momento. Sabe por quê? Imagina a gente ouvir do rei: os músicos vão na frente da guerra. Pega seu violão, Batista, pega o teu carrão, põe nas costas. O contrabaixo vai sem levar a caixa que é pesada, mas vai com ele. Vai junto, vocês vão na frente. E vocês vão cantando uma música, o Salmo de Davi. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Imaginou enfrentar aquele povo armado até os dentes, eu com meu violão na frente da batalha? Perdoe, irmão, mas eu ia dizer, vocês estão batendo bem? Esta foi a situação. Mas funcionou. Veja o que acontece do versículo 21 ao 24. Olha o resultado da ação de Deus. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir. Um matou um e o outro matou o outro. Cada um não entendia o que estava se passando entre eles. Deus fez uma confusão mental entre eles de uma tal maneira que eles não sabiam o que estavam fazendo e começaram a se matar. E dizimaram todo o povo, de uma maneira em que o despojo que Josafá foi e viu o povo morto aos milhares diante da colina e foram somente tirando os despojos para levar para casa. Sabe, irmãos, nós gostamos de cantar depois que nós já vencemos a batalha. Aí é fácil ter coral. Depois que a vitória já está garantida, é mais fácil cantar. Porque, afinal de contas, o que diz o ditado? Não se canta a vitória antes do tempo. Mas a fé em Deus desafia esse ditado. A fé canta antes da batalha ser vencida. Por isso você que passa por lutas, não deixe de glorificar a Deus e dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Certa ocasião, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi procurar Jesus, porque sua filha estava a ponto de morrer, muito doente. Enquanto ele estava falando com Jesus para que ele fosse atender a sua filha, chegaram pessoas da sua casa e disseram: Jairo, deixa, não adianta mais, sua filha já morreu, volta com a gente.
ele recebe aquela notícia, Jesus ouve a situação ali. Problema insolúvel, né? Tua filha já morreu. Não perturbe mais o mestre. Já não tem mais jeito. Para essa, nem Deus dá jeito. Mas Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Esta é a fé que desafia o impossível. Jesus foi aí com ele em sua casa, ressuscitou a menina, que disse ele, ela não está morta, ela apenas dorme. Tirou-a da cama e lhe deu vida. A fé que agrada a Deus, irmão, muitas vezes crê contra a esperança. Pode ser que você não esteja vendo saída para você. Pode ser que a sua luta seja tão intensa que você diga, como Josafá disse, não sei o que fazer. E pode ser que não somente você diga isso, que médicos já tenham dito isto, que pessoas especialistas na sua área tenham dito isto. Não tem mais nada o que fazer. Mas uma coisa você pode fazer, que é voltar os seus olhos, como Josafá fez, os nossos olhos estão postos em ti. Você pode voltar os teus olhos para Jesus, como Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a outra coisa que você pode fazer é cantar a vitória antes da vitória acontecer. Com toda confiança dizer, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Rendemos graças ao Senhor, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Rendemos graças ao Senhor, porque com poder o Senhor desbaratou os inimigos do povo de Israel nessa situação e em tantas outras. No caso de Golias, e antes disso, lá no Mar Vermelho, com os egípcios, afundando no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor agiu com mão poderosa no meio do povo, ao longo dos séculos, dos milênios. Rendemos-te graça, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Porque nós já temos provado, ó Deus, em nossa própria vida, mesmo que ainda tímidos como nós somos, que Jesus Cristo é poderoso, que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e que todas as coisas estão sob o seu domínio. Rendemos-te, ó Deus, graças, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Mesmo enfrentando os problemas que estamos aqui, alguns de nós enfrentamos nesta manhã. Queremos olhar para Jesus. Queremos contemplar os seus olhos de misericórdia. Queremos crer, ó Deus, que o Senhor tudo pode, que nada pode ser impedido daquilo que Tu planejas. Bendizemos, ó Deus, e Te pedimos, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus.